Quando morrer, que a morte me seja leve, mas não me vou deixar matar pelos preconceitos. Estes matam em vida, de morte civil, a pior morte. Herbert Daniel. Talvez a proximidade da morte seja necessária para que se tenha a indispensável liberdade de abordar o assunto. Carl Jung. Pensando aqui no meu canto, qual seria a definição de vida? Talvez uma balança que equilibre dor e prazer, perder e ganhar, viver e morrer. Sequer sei o propósito do que experimentamos. A desejada profissão foi alcançada com gratificações. Por outro lado, foram incontáveis as mortes que presenciei ainda tão jovem, e sem ter recebido ensinamentos que me protegessem da dor ou impedissem as lágrimas. Muito ficou pelo caminho, inclusive o casamento, precocemente desfeito naquela fase tão ímpar no início da carreira. Lamentar não mudaria. Acreditei, e ainda acredito, na possibilidade de transformar essa longa história de medo repleta de estigmas. Uma carta que recebi em 1978 dizia: você gira em torno do seu mundo cheio de curiosidades, um mundo que ainda está se descobrindo. Viva, lute, caminhe e firme-se, faça presente por aqueles que a rodeiam. Suba degraus infinitos. Sejam tudo dentro de muito nada que existe. Sem perceber fui seguindo assim. Acostumei a andar sozinha em diversas fases, com minha família, alguns amigos e os parceiros nessa luta incansável. Em dezembro de 1982, comemorei minha formatura numa daquelas festas tradicionais e não imaginava como seria toda essa jornada. Foram muitas situações, cada uma com sua especificidade. Muito afeto envolvido. Muito choro também. Chorei de tristeza e de alegria. Emoções tão fortes que quase chego a sentir cada uma delas quando fico pensando, aqui no meu canto, ou quando relato fatos ocorridos com tantas pessoas que entraram e ficaram na minha vida. Abrindo a porta. Ao entrar naquela sala à esquerda, nossos olhares se cruzaram. Aguardava de pé. Talvez a ansiedade não lhe permitisse sentar. Ouvi um barulho no corredor, virou o rosto e nos vimos pela primeira vez. Após a longa conversa e exame físico cuidadoso, não tive dúvida de que apresentava infecções oportunistas, resultam da imunidade baixa. Febre, gânglios, perda de peso e outras manifestações clínicas. O teste que detecta anticorpos para o vírus da imunodeficiência humana era sabidamente reagente, positivo, pois o fizera fora do país. Estávamos em dezembro de 1986. Vieram os resultados dos exames e, como pensara, confirmaram tuberculose ganglionar. A sintonia inicial foi fundamental para os próximos passos. Adorava contar histórias. Relatava detalhes de suas viagens. Os sintomas regrediram. A febre não demorou a reaparecer, acusando outra infecção. Sem mais nem menos, perguntou se meu passaporte estava válido e ficou parado me fitando quando respondi que nunca tinha tirado um. Insistiu no assunto e falou que haveria uma conferência em Washington e que eu deveria ir. Dessa vez, fui eu que olhei sem entender. Ele repetia que conferência internacional era diferente. Eu não sabia o que pretendia com a insistência. Ficou sério e acrescentou: vou morrer e nada pode ser feito. A conferência será um presente para você nunca desistir dessa luta. Conseguiu me convencer. Era grande sua experiência com viagens e organizaria tudo. Piorava velozmente, e falei sobre o que me angustiava. Como viajaria vendo seu estado clínico? Ouvi a resposta: vou esperar você voltar. Era maio de 1987 quando me vi embarcando para o desconhecido. Difícil de escrever. Sentia vontade de gritar que ganhar a viagem e me vinha o pensamento sobre a extensão de sua doença. Era uma mistura de sentimentos. A conferência foi impecável.
Nunca imaginei que houvesse um evento com aquele número enorme de participantes. Seria impossível me esquecer dele e do presente. Jamais teria como agradecer. Quando voltei, estava gravíssimo. Sorriu e me deu um abraço tão apertado que eu tenho em mim para sempre. Com a voz fraquinha e ofegante, murmurou. Quase não deu para esperar. Foi uma sensação de alívio aquele reencontro. Ele afirmou que estava vivo porque assim fora combinado. Nem sei o que sentiria se fosse de outro jeito. Viveu mais uns dias. Dias marcantes. No dia em que morreu, em agosto de 1987, fiquei ao seu lado por longo tempo. Era domingo. Não me deixava ir embora. De repente, pediu-me que saísse. Acho que não queria que presenciasse sua morte. Entrei no carro e chorei. Não o veria mais. Mais tarde, pressenti o instante do óbito. Confirmei que fora naquele horário. Na manhã seguinte, ao chegar ao hospital para trabalhar, encontrei um amigo. Desabafei que não continuaria naquele trabalho para evitar sucessivas perdas. Ele sugeriu que eu fosse para casa em vez de ir para o ambulatório. Ao virar o volante do carro para sair da vaga, palavras ecoaram na minha mente, cada uma delas me fazendo pensar na razão daquele presente no quanto aprendera. Voltei, estacionei e fui atender. Até hoje me questiono sobre o propósito de lidar com essa realidade tão adversa. É grande o sentimento de impotência quando estamos diante do que não conhecemos, diante de dúvidas, diante da morte. Não deixei meus sonhos fenecerem. Pelo contrário, fiquei mais forte. Essa força não vinha somente do ideal acalentado por mim ao longo de anos de formação acadêmica e o que antecedeu. Eu a percebi, sobretudo, brilhante nos olhos de dor e de esperança daquele ser tão especial em meu caminho, que me enviará uma conferência ao encontro do destino do qual não mais me afastei. Fui lançada ao mundo por ele. Passei a ter a certeza de que podemos transpor barreiras. Durante nosso convívio de apenas 8 meses, aprendi o quanto um dia a mais faz diferença. E que devemos viver um dia de cada vez. Não só um abraço apertado ficou em mim. Estão comigo palavras, gestos e o sorriso que me sorri a cada vez em que penso nele.